Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos orar pelas crianças. Obrigado, Pai, pelo departamento infantil, os professores, a igreja, os pais, tudo que fazemos para que nossos filhos, nossas crianças tenham essa esperança eterna, Cristo, que Deus nos deu, essa esperança eterna. Cristo é a âncora da nossa alma, que as crianças também possam ter essa esperança de vida, essa esperança eterna, por meio do Evangelho que Deus nos deu em seu Filho Jesus. Abençoa cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Podem subir. Vamos abrindo a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, apenas o verso 1. O sábado. Vamos ver um pouco hoje sobre o sábado do sepultamento de Jesus. Que dia difícil, hein? O dia que ele estava ali no túmulo, morto. Eles não tinham certeza se ele ia ressuscitar. Jesus tinha avisado, mas eles eram, de certa forma, duvidando. Era o dia da dúvida. Será que ele vai ressuscitar mesmo? Jesus avisou tanto, mas a humanidade ali, os discípulos eram humanos. E, de certa forma, eles representam todos nós, né? Toda a raça humana estava sem esperança, não só os discípulos. Viver sem esperança é terrível, terrível. Cristo é a nossa esperança. E ele ressuscitou. Nós sabemos que ele ressuscitou, mas eles ainda não tinham visto. Eles viram ali o Mestre morrer, eles viram a sexta-feira, a entrega de Jesus pública, mas o sábado chega, e aí, né, o dia da desesperança, digamos assim. Vamos, Mateus 28. Nós temos, antes mesmo da leitura, nós temos nos últimos domingos pregado sobre esses passos de Jesus, até chegar na cruz, até ressuscitar, depois a ascensão, depois subir aos céus. Domingo que vem, de manhã, a gente vai ter o café da ressurreição, às 8 horas, então a gente vai estar comemorando a ressurreição. Hoje eu vou falar não da morte, que ele já foi pregado domingo passado, mas, de certa forma, continua a morte, ele está morto no sábado. Então vamos ler Mateus 28, verso 1 apenas. A ressurreição de Jesus, não, melhor dizendo, só um verso 1 mesmo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Somente até aí. Vamos ler juntos, mais uma vez, para fixar essa ideia do sábado. Nós sabemos que, não vou me deter muito nisso, né? Mas o sábado judeu, a guarda da lei, será que nós precisamos guardar o sábado? Os feriados eram um tipo de sábado também. Algumas pessoas, será que Jesus morreu numa quarta-feira porque havia os feriados da Páscoa, então era mais de um sábado numa semana? Todas essas questões são estudadas, eu não vou me deter nisso, não vem ao caso, mas nós entendemos que ele morreu na sexta-feira, mas aí era sábado de Páscoa, um sábado mesmo, sétimo dia da semana, não um sábado feriado, mas um sábado, sétimo dia da semana na Páscoa. Oremos então. Senhor Deus, que dia difícil foi o sábado, certamente, mas nós já sabemos que o Senhor ressuscitou, o Senhor cumpriu a promessa e nós podemos viver com muita esperança em todo o tempo da nossa vida. Abençoa-nos, nos preparando para a Santa Ceia também, que teremos logo mais. Obrigado pela fé, obrigado pela esperança. Conserva essa esperança, a âncora da nossa alma, Senhor, para sempre, eternamente em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quero usar como ilustração, duas histórias de vidas verdadeiras.
Primeiramente, eu tive em Garanhuns ontem, jogando nosso time Master 45 da ABB. A gente foi um torneio joia, mas nós nunca perdemos tanto. Perdemos todos os jogos do sábado. Logo um sábado, brincadeira. Mas da época que eu participo do time para cá, a maioria das vezes a gente ganhava o sábado, eu perdia um jogo, ganhava 2. Dessa vez a gente perdeu os 3 jogos. Eu nem fiquei para o terceiro, só participei e joguei, especialmente no segundo. Quando foi no terceiro, a hora do torneio estava atrasada, aí Simone começou a pedir para ir para casa, vamos voltar para casa. Eu digo, peraí, Simone, deixa eu jogar só mais uma vez. De repente a gente foi para casa, onde a gente estava hospedado, e Simone deu uma cabeçada na porta de vidro. Começou a chorar, meu joelho e minha cabeça cortou. Aí eu digo, pronto, chegou a resposta, vamos embora para Campina. Deixa para lá o jogo, o mais importante é a família, né? Então deixei o terceiro jogo, a gente veio, Simone ficou bem, graças a Deus, foi só uma cabeçada na parede não, na porta de vidro. Mas a gente pode manter a esperança, porque somos mais que vencedores, até mesmo nas derrotas da vida, né? Até mesmo nas cabeçadas da vida. E outra história, né, que minha irmã está enferma, Mona Lisa, muitos aqui conhecem. Nós fomos surpreendidos de uns dias para cá, ela fez uns exames e está com um nódulo no pulmão. Então ela faz cirurgia, se Deus permitir. Foi uma luta, né, irmã querida, mas ela tem muita esperança no coração. Isso tem nos consolado, independente dos resultados, que ela seja curada ou não. A gente pede a Deus e entrega, que Deus a cure, há muita chance de cura. Mas o mais bonito é a esperança que ela tem no coração. Ela é uma mulher de Deus. Aconteça o que acontecer, ela tem demonstrado fé, confiança, ela sabe em quem crê. E isso, apesar das tristezas, eu estou muito feliz, porque eu tenho agradecido a Deus pelo evangelho que chegou em nossa família. Eu estou me emocionando um pouco. Mas chegou um dia essa esperança em nossa casa. Mamãe nos criou nessa esperança no evangelho. E isso é tudo, mais do que a vida, mais do que a saúde. Nós temos esperança, cremos na vida eterna. E graças a Deus minha irmã está nessa esperança. E peço que orem por ela, que seja feita a vontade de Deus na vida dela. Isso é mais importante do que tudo. Vê-la bem, vê-la crente, vê-la com palavras de submissão a Deus, de fé. Isso é tudo. Eu fico muito feliz em ver minha irmã assim, independente de qualquer resposta que Deus der. Que Deus continue dando essa esperança a ela todos os dias da sua vida. Pois é, o sábado, né? O sábado, Jesus morreu na sexta-feira, se entregou por nós e agora chega o sábado. A sexta-feira não foi fácil para ele, não foi fácil para os que viram ali, os discípulos, alguns se dispersaram, entristecidos. Por fim, chega o sábado da Páscoa. Cristo na sepultura, o vencedor. Esses são comentários do Matteo Henry. O vencedor é como a arca na casa de Dagon. É como se não combinasse muito bem. O vencedor, Cristo, aquele que fez milagres, o Messias, agora está na sepultura. Inacreditável. Ele foi vencido pela morte. É como no Antigo Testamento, né? A arca do Senhor foi levada e colocada na casa de Dagon. Era algo inexplicável. Não era o lugar da arca. O lugar da arca era no meio do povo de Deus. Mas aqui a arca de Deus estava ali, junto dos ídolos. Mas Deus tinha propósito, Deus usou aquela situação. Então Cristo na morte como pode? O Criador da vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, agora morto, um sábado inteiro, 3 dias. 3 dias, mas foi por nós, as trevas, a escuridão, o Hades, a sepultura, ele desceu à morte. Não quer dizer que ele foi para o inferno e tirou as chaves do inferno e da morte. Não é isso. Ele apenas desceu à sepultura. Ele desceu da glória e veio à cruz. Ele desceu ao Hades. Não exatamente ao inferno, como se o inferno fosse no núcleo da terra. Não
Não é essa a ideia da Bíblia. O inferno é embaixo, lá no núcleo. Não, não é isso. Então ele veio à sepultura, ele morreu, ele ficou lá. E onde estava ele nesses dias que ele estava morto, nessas horas? 3 dias, sexta-noite, sábado e domingo de manhã. Não é 3 dias inteiros, mas parte de 3 dias. Há muito estudo sobre essa questão, quantas horas ele passou na sepultura. Então, parte de 3 dias. E ali ele estava. A vida, o Senhor da vida estava ali morto. Imagine esse dia para os discípulos, para a igreja. Foi sepultado na noite da sexta, ou melhor, do 6º dia da semana, que é a sexta-feira. Ressuscitou na manhã do 1º dia da semana seguinte. Permaneceu no túmulo cerca de 36 ou 38 horas, segundo Mateus Henry. Ele permaneceu ali, no Hades, na sepultura. A palavra Hades tem essa tradução também, sepultura. Não é? Também pode ser traduzido por inferno, mas não quer dizer que Jesus foi ao inferno. Ele não precisava ir lá tomar a chave. Ele venceu os inimigos ali na cruz, dando a vida. Ele venceu entregando-se ao Pai. Não precisava ele ir lá tomar a chave, mas com sua entrega, com a sua morte, ele venceu por nós. Ele ressuscitou depois do sábado judaico e era Páscoa. Permaneceu no túmulo durante todo aquele dia. De certa forma, para Mateus Henry, ele faz uma comparação aqui. Significa a abolição das festas judaicas. Não mais precisamos guardar os sábados, não mais precisamos guardar a lei como sistema de salvação. A lei continua sendo importante, mas ela não nos salva. Cristo cumpre a lei por nós. Nós somos libertos da maldição da lei, porque havia uma maldição. Para quem não cumprisse a lei totalmente, a maldição viria. Mas Cristo leva essa maldição em nosso lugar. Então, essa morte também tem uma alusão a isso, a abolição das festas judaicas ou outras partes da lei cerimonial. No 6º dia terminou a sua obra e no 7º descansou. No domingo ele ressuscita, começando um novo, como se estivesse começando um novo mundo. Ali o Cristo vitorioso, o reino de Deus, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, nós não precisamos mais temer a morte. Jesus avisou que iria a Jerusalém e que ressuscitaria ao 3º dia, mas eles não haviam compreendido ainda. A gente tem esse texto, Jesus avisando, lá em Mateus 16, 21 a 23, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ele ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Ele avisou, ele ia subindo para Jerusalém, ele esteve em Jerusalém algumas vezes, e os discípulos iam com ele, ele ia dizendo, ele ia mostrando, era necessário a sua morte, era necessário ele ir ao túmulo. Mas os discípulos parece que não entendiam direito. Até Pedro chega ao ponto de dizer, não, Senhor, tem pena de ti mesmo, não vai. Aí Jesus repreende ele, arreda Satanás. Tu pensas da forma humana, tu não pensas na forma que Deus pensa. Pedro repreendeu a Jesus, dizendo, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum isso vai acontecer. Arreda para trás de mim, Satanás. Veja como os discípulos ainda eram confusos. Eles ainda não entendiam como ele vai ressuscitar. Ele precisa morrer. Eles foram entendendo. E aquele sábado foi muito forte para eles. Mas ele foi ensinando e mostrando. Havia profecias, o próprio Jesus falando, por exemplo, Mateus 27, 63... que ele restauraria o templo em 3 dias. Não o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, mas o seu próprio corpo. Uma comparação a Noé. Desculpe, Noé não, a Jonas.
E ali era um tipo da ressurreição de Cristo. Então era um sinal da ressurreição. Era o seu próprio corpo. E onde estava Jesus, né? nesse sábado, na sua morte? Ele estava na sepultura ou ele foi para o Pai? Há tantas pessoas que às vezes perguntam isso para mim, pastor, onde estava Jesus? Ele estava no céu ou ele ficou na terra? Vamos ver um pouquinho disso. Jesus estava morto no túmulo. Será a desesperança, né? Essa palavra tão forte, o contrário de esperança. Um dia de espera. A Bíblia tem um versículo que, lá em Lucas 18:7, que diz assim: não fará justiça o juiz de toda a terra, mesmo que pareça demorado. Será que Deus não faria justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então o sábado era um sentimento como esse, um dia demorado. Será que esperar a ressurreição não era fácil? Esperar as promessas de Deus. Se a gente for aplicar para nós, é difícil o dia da espera. É difícil a gente esperar o tempo, esperar a vontade do Senhor. Imagine para eles ali naquele sábado, esperar, ele vai ou não vai ressuscitar? Será que não fará justiça o Deus, embora pareça demorado? Devemos pensar, continuar pensando, a tristeza do sábado, a alegria do domingo. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Essa questão de será que Jesus foi ao inferno? Não. Teologicamente falando, né, os teólogos respondem que não. O seu corpo ficou na sepultura, o seu espírito vai para Deus Pai. E de onde nós vemos tiramos essa certeza? Jesus, ele disse ao ladrão ali, que estava arrependido ao lado da cruz, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali também ele fala, na hora da sua morte, ele diz, em tuas mãos, ó Pai, ele bradou, ele clamou, ele bradou, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o Espírito de Jesus, ele vai para o Pai e fica aguardando a ressurreição. Ele não vai para o inferno. Agora, o seu corpo estava na sepultura. Jesus fez-se carne, ele habitou entre nós, ele foi verdadeiramente homem. Seu Espírito vai para o Pai. Como já disse, ele falou para o ladrão ali que clamou por misericórdia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a presença de Deus, esse lugar maravilhoso que os mortos crentes vão imediatamente depois que morrem. Hoje a nossa pergunta do breve catecismo falou sobre isso. O que acontece depois da nossa morte, no dia da nossa morte? E a resposta era essa, né? O crente imediatamente é aperfeiçoado em santidade, vai à presença de Deus aguardar a ressurreição. Seu corpo volta ao pó, vai à sepultura. O de Jesus não voltou ao pó. A profecia dizia que antes dele provar a incorruptibilidade, antes dele ser decomposto, Jesus não passou por isso. Antes disso, ele é ressuscitado pelo Pai. Quando ele ressuscita, é a prova que Deus Pai aceitou o sacrifício pelo pecado nosso. Então, a base da nossa esperança é a ressurreição. Deus Pai aceitou o sacrifício do Filho. E a prova é que o Pai mostrou o seu poder, ressuscitando o Filho dos mortos. Seu corpo ali frio, seu corpo ali humano. Mas o poder... E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em nós. Um dia nós também seremos tomados por esse mesmo poder de Deus e também ressuscitaremos. Ele venceu a morte. As primícias, ele é o primeiro a ressuscitar eternamente. Outros ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus é o primeiro a ressuscitar ali, o Deus homem. Um dia nós também ressuscitaremos. Ele não precisou ir ao inferno, como diz
há muitas questões sobre isso. Lá em Pedro, por exemplo, fala que Jesus ele vai a pregar a espíritos em prisões. Aí algumas pessoas pegam e dizem, aqui, está vendo? Jesus foi lá pregar para os espíritos que estavam em prisões lá. Então, quando Jesus morre, ele vai para o inferno pregar. Mas não é. Não é. Aquilo ali, sendo bem entendido, a explicação simples é que no texto diz que em Noé, Cristo estava ali pregando o evangelho na geração de Noé, para aqueles que estavam em prisão da rebelião do tempo de Noé. Deus estava pregando o evangelho em Noé. Hoje é pelo Filho, é por Cristo. Não quer dizer que ele foi pregar a espíritos que vão ter uma segunda chance de salvação. Não, a salvação é aqui, é agora. É crer que ele ressuscitou, crer que é o Filho de Deus nessa vida, não é depois da morte, a gente vai ter outra chance, a gente vai ouvir o evangelho lá e muitos vão se converter lá depois da morte. Não, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É importante tanto a morte quanto a ressurreição. Como disse o pastor Augusto Nicodemos. Se Cristo não morresse, não havia sacrifício, não havia pago o preço do nosso pecado. Então a morte é muito importante, a morte substitutiva, e também é muito importante a ressurreição. Sem ressurreição, é vã a nossa fé. A prova também da nossa justificação é a ressurreição. Nós somos justificados quando ele também, é a prova da nossa justificação quando ele ressuscita. É um momento importante ali, aquele sábado, né? Eu penso como um dia intermediário entre a antiga aliança e a nova aliança. Aquele último sábado da lei, esse tempo intermediário, especialmente aquele sábado, Antigo Testamento e Novo. Agora é Cristo, cumpre a lei por nós, não mais os rituais, as cerimônias judaicas, as festas, os sábados, o sacrifício de animais. Não, Cristo agora é o próprio sacrifício, ele já havia se sacrificado na sexta-feira. Então aquele sábado é tão importante, agora é a novidade de vida em Cristo Jesus. A lei de Cristo, que é o resumo de tudo, ele não despreza a lei do Antigo Testamento. Nós temos o resumo dos 10 mandamentos em Moisés, em Cristo tem mais resumo ainda. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então é a plenitude de Deus, o Evangelho em Cristo, nessa nova aliança que celebraremos daqui a pouquinho com a Santa Ceia. Ao participar da Santa Ceia, nós devemos lembrar disso, que tudo que estou falando aqui, né, na hora da Santa Ceia, a gente deve lembrar, eu tenho esperança. Cristo ressuscitou, eu sei para onde vou depois da morte, Cristo está comigo. Então, isso é a nossa vida cristã, devemos estar cheios dessas promessas. Lá em Lucas 23, 43, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ao ladrão arrependido. Jesus clamou em alta voz, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, em Lucas 23, 46. Vamos pensar um pouco diante de tudo isso, 3 aspectos ainda que eu gostaria de falar. Primeiramente, como estavam os discípulos e apóstolos naquele dia? Como é que eles estavam? Segundo, o dia mau. Foi um dia mau ali, a Bíblia fala sobre o dia mau. Terceiro, o que fazer? O que nós fazemos quando passamos pelo dia mau ainda hoje? Primeiramente, como estavam os discípulos e os apóstolos. Lá em Mateus 26, 36, no Getsêmani, está dito que eles não podiam nem orar de tão cansados ali, antes da sexta-feira, antes de Jesus ser entregue, Jesus em agonia, Jesus ali sofrendo, sabia. E alguns discípulos ele leva e diz o texto que Jesus ia, se entregava, voltava, os encontrava quase que dormindo, Pedro e outros, de tão cansados, exaustos. Imagina no sábado,
Eles já estavam assim no Getsêmani. Imagina ali a traição de Pedro, o esgotamento dele. Ele praticamente abandona Cristo, abandona o ministério, volta ao mar. Talvez desesperado. Não sirvo mais para ser apóstolo, eu neguei. Ele estava assim exausto, cansado, já no Getsêmani. Imagina, 2 dias depois, Pedro ali. Era inacreditável. O dia difícil. Eles não podiam nem orar, nem vigiar. E Jesus disse para ele: orai, a carne é fraca. A carne é fraca. Orai para que não caiais em tentação. Aquele foi um dia de tentação, de dúvida, de negar fé, de abandonar o ministério. Que dia difícil para os discípulos. E Jesus advertiu, né, a Pedro muitas vezes e aos outros também. Mas Pedro chegou ao ponto de Jesus, né, arreda de mim, Satanás. Chegou ao ponto de Jesus dizer que o inimigo queria peneirá-lo. E ele rogou ao Pai pela vida de Pedro. Então, tudo isso não só no sábado, mas no sábado tudo isso também está presente. Estavam dispersos. Na estrada de Emaús, um pouquinho mais adiante, não no sábado certamente, mas certamente já no domingo, né, a gente vê um pouco o coração dos discípulos, não só dos apóstolos, mas eles estavam ali sofridos. Toda Jerusalém sabia da morte, então eles vão andando para Emaús ali com aquela tristeza dos discípulos. O próprio Jesus se apresenta já ressuscitado, eles não reconhecem, eles ainda tristes. Eles chegam ao ponto de querer ensinar o próprio Jesus. Só tu não sabes o que está acontecendo em Jerusalém. Eles querendo ensinar Jesus. A tristeza os fazia meio que cegos. Eles ainda não sabiam que ele tinha ressuscitado. Eles reconhecem lá na frente, quando chegam, que o Senhor dá graças. Era ele! E o Senhor ali não fica com eles, né? Mas se revela para eles. Já era domingo. Mas o espírito, digamos assim, do sábado ainda estava com eles, a tristeza, a luta, toda Jerusalém ali, nas dúvidas, nas críticas. Ele é o Filho de Deus mesmo. O céu escureceu, né, na sexta-feira. Então, Jerusalém inteira estava ali, pensando, sofrendo, duvidando, colocando guardas ali no sepulcro para vigiar. Segundo lugar, o dia mau. O dia mau. Não necessariamente um sábado, mas a Bíblia fala sobre o dia mau. O dia mau chega para todos, não só para os discípulos. Nós passamos o dia mau. É tão difícil, mas é necessário. É no dia mau que a gente aprende coisas que no outro dia a gente não consegue entender. No dia mau, coisas maravilhosas, se a gente perseverar, no dia mau a gente vai aprender. Naquele dia tão difícil, se a gente crer, se a gente confiar, a gente vai provar a verdade do Evangelho. A esperança vai ser tão forte no dia mau, se a gente perseverar. Por isso que Deus deixa a gente passar, porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa entender que Ele é suficiente, que Ele é tudo. No dia mau a gente aprende isso. Paulo fala aos Efésios sobre o dia mau, o dia da dúvida. Tiago também mencionando que aquele que tem dúvida é semelhante à onda do mar. Sabe quando a gente está naquela luta, naquela dúvida, oscilantes na fé? Não é bom, não é bom. Nós temos que estar firmados na esperança, firmados na ressurreição. Dia da dúvida, no Efésios 6:10, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ali, o Cristo vencedor, o vitorioso. Fortalecei-vos no seu poder. É só o poder de Deus que sustenta a gente. É a perseverança dos santos.
com a verdade, com a justiça, com a espada, com o capacete da salvação. É assim que a gente vive essa vida, é assim que a gente enfrenta o dia mau. Pela fé, podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé no Cristo, o Senhor vitorioso, é o cabeça da igreja. Fortalecei-vos no seu poder no dia mau. Às vezes, no dia mau, a gente prova a cobiça do nosso coração. Certamente todos nós já passamos por dias onde a gente foi tentado, que a cobiça que está dentro de nós, ela brota, você é perturbado com a cobiça, e os mandamentos dizem, os 10 mandamentos, um deles, que nós não devemos cobiçar. Mas às vezes, especialmente no dia mau, é terrível passar pela cobiça, desejo pelo pecado, mas nós podemos vencer essas tentações. Cristo venceu por nós, Ele foi tentado no deserto, Ele foi tentado em outros momentos. E hoje nós podemos ter uma vida vitoriosa e não cair nas tentações, nem mesmo no dia mau. Eu já vi testemunhos de pessoas que no dia mau abandonam Cristo, querem abandonar Cristo, abandonam a igreja. Isso não é bom. O dia mau nós devemos correr para Deus, não abandonar Deus. Outro dia eu vi um videozinho no Instagram, eu não fico em dúvida se é verdadeiro ou não, mas era um menino, uma mãe dizendo a um menininho, não sei se vocês viram, um menininho uns 10 anos, acho que ele estava comendo, e a mãe resolveu testar, sei lá, o menino, não entendi bem, eu achei errado o que ela fez. Ela começou a dizer ao menino: meu filho, eu vou deixar a igreja, eu vou para o mundo. Aí o menino começou a chorar: não, mãe, não faça isso, mãe. Ela: não quero mais não, servir a Deus. Aí depois ela viu que o menino ia se aperreando e chorando. Aí ela disse: não, meu filho, eu estou brincando. Ele: não diga não, mãe, que eu acredito, mãe, não diga isso não, mãe. Eu digo: meu Deus, o menino desse tamanho está com mais sabedoria do que a mãe. A mãe disse: eu vou me embora, vou para o mundo, vou mais para a igreja, não. Misericórdia, como é que a mãe diz isso? Mas, verdadeiro ou não, representa o sentimento, às vezes, de alguns de nós. No dia mau, alguns, às vezes, pensam isso. Vou deixar Cristo, eu não tenho esperança, eu vou... Não. No dia mau, em vez de fugir de Deus, nós devemos nos submeter a Deus, a soberania. Mesmo que você não entenda nada, mesmo que seja difícil, mesmo que você diga: não vou aguentar, aguente. Aguente, seja forte no dia mau. A gente é humano, a gente não entende tudo não. Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não compreendo, mas eu me dobro diante de Ti, Tu és soberano, eu Te adoro. É uma questão de adoração também. É uma questão que no dia mau a gente vê a quem a gente adora. Senhor, eu não entendo, mas eu Te adoro, eu Te amo mais do que amo a mim mesmo, eu Te amo mais do que qualquer coisa dessa vida, não troco o Senhor por nada. Às vezes é no dia mau que a gente tem essa experiência. A cobiça, a tentação. O Ronaldo Lidório sempre fala sobre a missionária lá no Congo, na África, Ellen. Missionária inglesa que morreu aos 91 anos, uma mulher muito estudiosa, doutora na área de medicina, que foi para lá, pregou, deu a sua vida naquele país, foi perseguida e teve um dia terrível na vida dela, quando ela pensou que Deus a tinha abandonado. Ela deu tudo para Deus e só vinha sofrimento na vida dela. Ela sofre tanto, até estuprada ela foi. Acho que quebraram os dentes dela, tudo, destruíram o hospital que ela fez. Então Deus me abandonou. Mas mesmo nesse dia mau, ela prova do consolo, ela se dobra, ela entende que Cristo é o tudo da vida dela, mesmo que tudo fosse mal. Às vezes a gente tem que aprender isso. Cristo é suficiente, aconteça o que acontecer na nossa vida. Filipenses diz que tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que tem boa fama, isso que ocupa o nosso pensamento.
No dia mau, às vezes a nossa mente é perturbada por pensamentos, por ansiedades. É aquela luta, mas não permita. Se encha da palavra, se encha de Deus, se encha de tudo que é puro, de tudo que é honesto, do Evangelho. A mente da gente fica querendo fugir, mas traga a sua mente cativa em Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Pela fé, somos participantes, somos parte do corpo de Cristo. Então, pela fé, a vontade de Cristo deve estar na nossa mente. Mas às vezes a gente passa, a mente da gente é humana e se perturba. A gente tem que lutar, orar. Não na luta na nossa força, mas nele, pela fé nele, nós vencemos esses problemas, esses pensamentos, com tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é honesto. Encher a mente do Evangelho. Satanás mente, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tentou o próprio Jesus. Pois é, como já disse até Pedro, arreda Satanás, né? Que palavra dura ele recebeu ali. E em último lugar, o que fazer? A Bíblia diz que quando provamos o sofrimento, se formos fiéis, se mantivermos a esperança da ressurreição, a esperança em Cristo, nós provaremos o sofrimento, mas provaremos também da consolação. A Bíblia diz: orai sem cessar. É tempo de orar. Será que naquele sábado os discípulos foram orar? Não sei. Eles, na sexta ou na quinta, eles não conseguiam nem orar, de tão exaustos, de tão cansados. Será que no sábado eles foram orar? Acho difícil. Mas nós devemos orar. Orai sem cessar. Orai para não entrar em tentação. É na hora da dificuldade, é orar. É pedir ajuda, é pedir oração aos outros, mas não só pedir oração aos outros, mas nós mesmos provarmos a intimidade com Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. De forma geral, na verdade, é Deus que nos dá a perseverança, é Ele que não nos permite desistirmos. É Ele que nos sustenta até o fim da vida. Foi Ele que sustentou aqueles discípulos, aqueles apóstolos naquele sábado tão difícil. Foi Ele que manteve, que deu experiência, que o sustentou, que foi lá. Quando Cristo ressuscita, Ele vai lá ao encontro de Pedro. Então sempre é uma iniciativa de Deus. Foi Deus que os animou novamente. Isso é a perseverança. É Deus que não deixou nenhum deles se perder. Os ensinou, permitiu aquele dia, mas estava ali. No domingo, né? Não quero falar muito do domingo hoje, mas no domingo ele aparece para eles, renovando a esperança deles. O sábado é o dia da prova. Perseverança, perseverança no dia. Foi Deus que perseverou neles, não foram eles. Eles não conseguiram. Pedro não conseguiu por si próprio, mas o Senhor perseverou em Pedro. Pedro, na sua carta, ele nos ensina o que fazer no dia mau, é santificar a Cristo no coração. Pedro mesmo ensinou isso depois. Na hora da dificuldade, na hora da perseguição, é hora de santificar a Cristo no coração. Quer dizer, se submeter a Ele, o senhorio dEle, a vontade dEle. É assim que a gente enfrenta. Pedro depois aprendeu e ensinou na sua carta o que fazer. É isso, é se submeter a Deus, se submeter a Cristo. Essa é a resposta da esperança e da forma que nós devemos viver. Interessante que é o próprio Pedro que aprendeu. Depois de passar por tudo isso, Pedro agora aprendeu o que fazer e ensina para a igreja. O que fazer? Dobrar-se, oferecer-se em adoração e em louvor. Vamos encerrar com oração. Oremos, irmãos. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra que nos fala sobre este sábado que foi tão difícil, mas foi necessário. Obrigado, Senhor. Aplica em cada um de nós a Tua palavra, a esperança. Foi o Senhor que sustentou a igreja naquele dia.
É o Senhor que sustenta a nossa fé ainda hoje. Obrigado, Pai. Aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Convido os presbíteros.